Olá, meu nome é Flávia Pedrosa e eu estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre essa área de pesquisas a qual eu venho me dedicando nos últimos anos, que é a astronomia nas culturas. É uma área de pesquisas que visa entender como diversos povos observam os astros, observam os fenômenos celestes e aplicam esses conhecimentos, esses saberes em suas vidas cotidianas. Então, esse curso ele é pensado para o público geral, então não precisa ter nenhum conhecimento prévio de astronomia. Nessa primeira aula, eu vou relembrar alguns conceitos importantes de astronomia, que são conceitos culturalmente relevantes, para refrescar um pouquinho a memória de vocês. Não vou entrar em nenhum detalhe técnico, nada muito complexo. O curso é pensado para o público geral, tá bom? E nós vamos também começar falando um pouquinho sobre como essa área de pesquisa vem se desenvolvendo ao longo dessas últimas décadas, principalmente. Eu sou astrônoma, mas a minha pós-graduação é em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia, então eu resolvi unir, né, esses dois saberes, né, tanto o saber astronômico quanto o saber antropológico, o saber de historiador, para poder estudar essas diversas culturas. Então, eu vou mostrar para vocês alguns slides que vão tornar esse processo mais didático agora. É bom lembrar que esse curso ele é gravado, não está sendo ao vivo, mas vocês podem deixar comentários aí no vídeo, suas dúvidas, suas perguntas, que eu vou respondendo na medida do possível, tá bom? Então, eu vou colocar agora alguns slides que vão me ajudar a contar um pouco dessa história da astronomia nas culturas para vocês. Nesse curso de introdução, então, eu vou falar sobre o que é astronomia nas culturas, como esta área vem se desenvolvendo, alguns conceitos básicos de astronomia, como eu já tinha falado, e falar um pouco sobre a astronomia das culturas do Brasil, de alguns povos originários brasileiros e também de alguns povos das Américas. Esse assunto é vastíssimo, eu não vou entrar em culturas africanas, asiáticas, europeias, da Oceania. Talvez eu fale só um pouquinho, né, de uma pinceladinha nessas culturas. Vou falar um pouco sobre as culturas do Stonehenge, que realmente é importante para a história da astronomia nas culturas, mas não vou entrar em detalhes técnicos. Também aqui no Brasil, eu vou me deter só aos povos originários, mas a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem os quilombolas, a gente tem os sertanejos, tem os caiçaras, todos eles com seus saberes que também são importantes, mas eu vou me limitar hoje aqui a falar um pouco sobre os povos indígenas aqui do Brasil. Esses conhecimentos tradicionais, eles vêm tendo um crescente interesse internacional. Então, a Unesco proclamou uma linha de ação em 2001, que é a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, que diz o seguinte: respeitar e proteger os sistemas de conhecimento tradicionais, especialmente das populações indígenas, reconhecer a contribuição dos conhecimentos tradicionais para a proteção ambiental e a gestão dos recursos naturais e favorecer as sinergias entre a ciência moderna e os conhecimentos locais. Também a Unesco deu origem a um projeto que visa entender esses conhecimentos, esses sistemas de conhecimentos indígenas locais. Esse projeto começou em 2002 e tem também publicações sobre esse tema. Também a Unesco aprovou um comitê de patrimônio mundial para identificar, salvaguardar e promover propriedades culturais conectadas com a astronomia. Se vocês tiverem interesse em ler esses documentos, eu coloquei aqui os links.
A União Astronômica Internacional, que é um órgão muito importante para a astronomia, também vem se preocupando com esse tema, criou um grupo de trabalho também para patrimônio e astronomia, que também lança algumas publicações, então tem esse review temático aqui que também é interessante para quem quiser se aprofundar. E a IAU também teve um CAP Journal, que é um jornal, né, uma revista de comunicação da IAU, da União Astronômica Internacional, também dedicada a esse tema em 2010. Então, esse tema vem chamando a atenção tanto dentro da União Astronômica Internacional como dentro da Unesco. Bom, vamos falar um pouquinho de como essa área vem se desenvolvendo. Da astroarqueologia à astronomia cultural, porque no princípio não era chamada de astronomia cultural, era chamada de astroarqueologia, depois esse nome foi mudando, como eu vou mostrar para vocês. Os primeiros estudos da então chamada astroarqueologia, esse termo caiu em desuso, mas naquela época era chamado assim, os primeiros estudos vêm lá do final do século XIX, com o Petrie, que era um arqueólogo, que estudou Stonehenge, e o Lockyer, que era um astrofísico, que estudou também Stonehenge e as pirâmides do Egito. Foram os primeiros estudos mais sistemáticos sobre alinhamentos astronômicos. É claro que antes disso, o Stonehenge, por exemplo, ele vem sendo estudado desde o século XVII, né, por arqueólogos e antiquários também, mas os primeiros estudos mais sistemáticos vêm dessa época e final do século XIX, né? E nessa época eles estavam muito interessados com essa investigação de alinhamentos em sítios arqueológicos, alinhamentos com importância astronômica para pontos de nascer e ocaso de astros no horizonte. Então aí está uma foto do Lockyer e os sítios que ele estudou, né, ainda nessa época, interessado em verificar se existiam alinhamentos astronômicos e propondo uma metodologia para a investigação desses alinhamentos. Depois, em 1965, foi lançado um livro que realmente deu muita popularidade à astroarqueologia, que é esse livro chamado Stonehenge Decodificado, do Gerald Hawkins. Esse livro fez tanto sucesso que, a partir daí, muitos estudos começaram, né, inclusive fora da Europa, né, aqui nas Américas, no Oriente Médio. Então, foi um grande sucesso e popularizou o que, na época, o Hawkins chamava de astroarqueologia. Então, nesse início, o que os investigadores estavam interessados eram em princípios astronômicos empregados nessas obras arquitetônicas, na elaboração de uma metodologia para análise quantitativa desses dados. Esse termo astroarqueologia foi sendo gradualmente substituído, depois começaram a chamar de arqueoastronomia. E na década de 80, então, a arqueoastronomia adquire um caráter mais interdisciplinar, né? E aí os pesquisadores estão interessados em entender não só os alinhamentos, mas como a astronomia afeta essa sociedade, essa cultura, né, que construiu esses monumentos. O Rolf Sinclair, então, dá uma definição, tem muitas definições, mas essa é uma delas, né, para o que é a arqueoastronomia. Estudos sobre o que os povos, através da história e da pré-história, fizeram dos fenômenos do céu, como eles utilizaram esses fenômenos e que papel eles tiveram nessas culturas. A arqueoastronomia, então, é o estudo do alcance da prática astronômica em culturas que não mais existem ou que sofreram alterações significativas. A etnoastronomia, por outro lado, procura entender os conhecimentos, os saberes astronômicos de culturas existentes atualmente, como, por exemplo, as culturas dos povos originários aqui do Brasil, né? E, atualmente, esses dois termos se juntaram, né, e foram substituídos pelo termo astronomia cultural ou astronomia nas culturas. Algumas pessoas ainda não gostam muito desses termos porque envolve a palavra astronomia nas culturas, né? O professor Márcio Campos, ele escreveu bastante sobre isso, né? Porque essa astronomia, como a gente entende hoje, é uma
especialidade, né, da classificação acadêmica do conhecimento. E esses saberes e práticas de outros povos, eles incluem muitos aspectos que a astronomia acadêmica não inclui, como aspectos simbólicos, ecológicos, meteorológicos, cosmológicos, astronômicos. Bom, vamos entender agora como a gente sente, percebe a passagem do tempo e como isso vai influenciar na nossa percepção dos fenômenos astronômicos. A gente tem, então, algumas questões biológicas, então a gente percebe a passagem do tempo, por exemplo, com as unhas e os cabelos crescendo, os seres vivos nascendo, crescendo e envelhecendo, e tem os ciclos que são ligados à astronomia, né? As mudanças nas sombras durante o dia, quando a gente vai à praia, por exemplo, coloca um guarda-sol, né? Daqui a pouquinho a gente já tem que mudar de posição, né? Porque o sol caminhou lá no céu e a sombra do guarda-sol já está em outro lugar. Também temos a alternância dia e noite, que é o ciclo, né, mais perceptível astronômico. Temos a mudança na aparência das fases da Lua, que deu também origem a muitos calendários. A mudança nas marés, mudanças na aparência do céu noturno, ao longo de uma noite, né, as constelações vão nascendo no horizonte leste, se pondo no horizonte oeste, e também ao longo do ano vai mudando. E as mudanças climáticas que estão ligadas às estações do ano. E tem um outro ciclo, que é um ciclo muito importante para a astronomia nas culturas, que é a mudança na posição onde o Sol nasce e se põe no horizonte. Esse é um ciclo que nós que moramos nas grandes cidades quase não percebemos, né? Porque nós não estamos mais muito habituados a observar a natureza, observar o céu. Mas é um ciclo muito importante para muitas culturas do passado e do presente. Bom, para que a gente quer observar os astros, entender esses fenômenos periódicos? Porque a gente precisa saber a época de plantar, né, e também de colher os alimentos, a época da migração dos animais para os povos caçadores, época de chuvas, das secas, das enchentes e também, não menos importante, marcar os dias das festas religiosas. Esse movimento cíclico dos astros, então, era algo seguro, ordenado, remetia a uma perfeição. E essa astronomia antiga, ela é bem diferente da astronomia acadêmica que a gente tem hoje, né? Porque ela é mesclada com mito, com religião e com astronomia. Então, aqui, por exemplo, tem uma figurinha aqui do astrônomo maia, né? De um sacerdote astrônomo maia, que lidava com todas essas questões, né? Tanto as questões religiosas quanto as questões de calendário, de observação realmente científica, né? Dos fenômenos celestes. Bom, alguns povos conseguiram desenvolver uma matemática e uma escrita, e isso permitiu que as posições dos astros fossem registradas ao longo de várias gerações. Então, com muitas gerações de observação celeste, você pode começar a fazer cálculos e pode até chegar a fazer previsões, né, com bastante antecipação. Por exemplo, uma pergunta a ser respondida: quando acontecerá o próximo eclipse? Alguns povos respondiam a essa pergunta. Quanto aos ciclos astronômicos, que são importantes para a gente aqui, falando de astronomia nas culturas, nós temos o diário, né, que é esse responsável pelos dias e as noites, o mensal, que é ligado à Lua, 29 dias e meio, né, uns quebradinhos, e o anual, ligado ao Sol, 365 dias e uns quebradinhos. Reparem que lidar com calendários é bastante complexo, porque você não tem um número inteiro, né, de dias, você tem esses quebradinhos. E aí você tem que lidar com esses quebradinhos, você tem que elaborar um calendário que, em média, vá dar conta desses quebradinhos aí. A alternância dia e noite, então, é o ciclo da natureza mais aparente para o ser humano. Algumas obras de referência que nós temos
vem da década de 70, né, que são publicações bem específicas sobre arqueoastronomia, etnoastronomia, são os trabalhos do Anthony Aven, da Joana Broda, do Hartung. Em 1982 começa a ter uns congressos que vão juntar pessoas de várias áreas e de várias partes do mundo. Então, tem um congresso em 1981 que vai dar origem a uma publicação muito importante sobre etnoastronomia e arqueoastronomia nos trópicos americanos. E nessa coletânea de trabalhos, que foi publicada em 1982, a gente tem trabalhos envolvendo algumas etnias brasileiras escritos por pesquisadores estrangeiros, como o Steve Fabian, o Stephen Hill Jones, o Rachel do Matoff, o Fabian escrevendo sobre Bororo, o Hill Jones sobre Desana, o Rachel Dolmatov também sobre Desana, Barazana. Em 1981, ocorre o Oxford Conference, que é o congresso mais importante nessa área, que vem ocorrendo até hoje, aproximadamente de 4 em 4 anos. Ele é realizado pela Sociedade Internacional de Arqueoastronomia e Astronomia nas Culturas, e o próximo seria esse ano, mas por conta da pandemia, foi adiado para o ano que vem, que vai ser na Argentina, em La Plata, em março, de 8 a 12 de março do ano que vem. Enquanto isso, no Brasil, a gente tem publicações que são desde a década de 80. Então, tem um artigo que é um artigo pioneiro da Berta Ribeiro, que é o Chuvas e Constelações, Calendário Econômico dos Índios de Zana, e traz um índio, né, como coautor, que é o Toleman Quinhiri, que é muito interessante, porque é raro a gente ver um artigo com índios como coautores, né? Então, mas hoje a gente já tem visto bastante, o Michael Heckenberg, por exemplo, coloca, né, o Afukakakuikuro como seu coautor. E na década de 90 surgem então os primeiros trabalhos com os quais eu tive contato de pesquisadores aqui do Brasil que estavam se dedicando à etnoastronomia. Então, por exemplo, os trabalhos do professor Márcio Campos, que na época era da Unicamp. Também os trabalhos do professor Germano Afonso. Em 92, o Steve Fabian publicou um livro que é resultado de sua tese de doutorado, que é o Space Time of the Bororo of Brazil, que é um livro bastante completo. Ele passou alguns meses aqui no Brasil com os Bororo e investigou, então, esses saberes, né, essas relações céu-terra entre os Bororo. Outro livro interessante é essa cartilha, O Céu dos Índios Tembé, que foi publicada pelo Planetário do Pará em 1999. Depois disso, surgiram trabalhos de autoria de indígenas, né? Então, por exemplo, os Desana mesmo publicaram já alguns trabalhos falando um pouco sobre sua cosmologia, sua cosmogonia. Em termos de arqueoastronomia, a arqueóloga Maria Beltrão, ela divulgou um estudo pioneiro realizado na Toca do Cosmos, no município de Central da Bahia. Ela convidou alguns astrônomos também para irem lá na Toca do Cosmos. Depois eu vou voltar a falar na Toca do Cosmos. Então, ela convidou o professor Mourão, ela convidou o professor Márcio Campos, o professor Rundstein, que também deram suas contribuições a esse sítio arqueológico que é muito importante aqui no Brasil. Na década de 2000, a gente já vai encontrar uma produção mais abrangente sobre arqueoastronomia aqui no Brasil, com trabalhos, por exemplo, do professor Jafelice, do Germano Afonso, da Priscila Folhaber, do Luiz Borges. As primeiras dissertações e teses são defendidas sobre o tema, então tem a minha tese de mestrado, tem a dissertação tem a tese de doutorado do Valmir Cardoso. Então, a gente já encontra uma produção mais sistemática. Eu sempre indico para quem quer se inteirar dessa área de pesquisas
olhar esse livro que se chama Patterns in the Sky, que foi um livro escrito pelo Fabian, que é um manual para quem está se iniciando nesses estudos de etnoastronomia. É a única publicação que eu conheço que fala um pouco sobre, para quem está interessado em ingressar nessa área, né? Uma publicação que está em inglês. E aqui no Brasil a gente tem uma literatura histórica vastíssima. A importância da observação do céu para grupos indígenas brasileiros foi percebida por muitos missionários, naturalistas, etnólogos que tiveram aqui no Brasil, estrangeiros e brasileiros, né? E essa é uma das vertentes da minha pesquisa, né? Eu pesquiso a literatura histórica desses autores que tiveram contato com povos indígenas. Depois eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Voltando então aos fenômenos astronômicos que são culturalmente relevantes, vamos começar pelo que é mais conspícuo, mais aparente, né? Que é o movimento diurno. A gente aqui vai se colocar como um observadorzinho aqui na esfera, no topo aqui da Terra, né? Como diz o professor Márcio Campos é uma observação topoetnocêntrica, né? E a gente vai, então, todos os dias observar os astros nascendo no horizonte leste, caminhando pelo céu e se pondo no horizonte oeste. Isso é uma consequência do movimento de rotação da Terra. Todos os astros vão fazer esse movimento. Esse movimento, então, ele é percebido, né, só o que está acima do horizonte, né? O que está abaixo do horizonte a gente não vai perceber, não vai visualizar. Outro ciclo importante é o ciclo de fases da Lua. Todo mês a gente vai ver a Lua passando por diversas mudanças na sua aparência. Esse ciclo lunar, ele foi importante para a elaboração de vários calendários. Então, por exemplo, os babilônios observavam essas informações sobre a lua nova, registravam essas informações sobre a lua e fizeram, então, o seu calendário baseado na lua. Outro ciclo importante é o ciclo da revolução ou translação da Terra em torno do Sol. As constelações visíveis no céu, elas vão mudando ao longo do ano. Então, por exemplo, quando a Terra está aqui em junho, o Sol vai estar na direção da constelação de Touro. Então, a gente não vai estar vendo as estrelas que estão aqui nessa constelação e próximas a ela, porque vai estar de dia. A gente vai estar vendo bem essas constelações aqui, não é? O Escorpião, a Libra, o Sagitário. A Terra, então, continua em sua órbita, chegamos em agosto. O Sol já vai estar contra outro fundo de estrelas aqui, a constelação de Câncer. Então, a gente não vai estar vendo as estrelas próximas aqui ao Câncer. Nós vamos estar vendo muito bem essas outras constelações que estão aqui, Capricórnio, Aquário. Então, ao longo do ano, a gente vai percebendo uma mudança nas constelações visíveis. Então, se você olhar para o céu no início de uma noite de verão, você vai ver a constelação do Órion lá bem alta no céu com as Três Marias. Se, por outro lado, você olhar para o céu numa noite de inverno, por exemplo, você já vai ver quem? Você vai ver o Escorpião bem alto no céu. Então, a gente vai percebendo essa variação, essa mudança nas constelações visíveis ao longo do ano. Outra mudança importante é as estações do ano. Ao longo da sua órbita, a Terra vai mudando de posição, lembrando que o eixo da Terra é inclinado, isso é muito importante, inclinado com relação ao plano da órbita da Terra em torno do Sol, e essa inclinação é que vai realmente fazer a diferença no que tange a estações do ano. Reparem que quando a Terra está nessa posição aqui,
o seu eixo de rotação está inclinado aqui na direção do Sol e os raios de Sol estão incidindo mais diretamente aqui nessa região, né? Que é a região do hemisfério norte. Aqui está o Equador da Terra, hemisfério norte, hemisfério sul. O Brasil, né, majoritariamente está aqui no hemisfério sul. Então, a gente vai ver o pessoal que está aqui no hemisfério norte vai estar com o Sol incidindo bem diretamente aqui nessa região. Quem está aqui no hemisfério sul já vai estar recebendo os raios solares de uma maneira bem mais inclinada. 6 meses depois, a Terra vai ter passado aqui para o outro lado. Então, a gente já vai estar vendo aqui o hemisfério norte, né? Aqui o eixo da Terra sempre apontado na mesma direção. Reparem, ó, o eixo da Terra, conforme ela vai se movimentando aqui em sua órbita, está sempre apontando para a mesma direção, que atualmente é a direção de uma estrela chamada Polaris, que fica no hemisfério norte. Então, quando ela chega aqui do outro lado, o seu eixo de rotação imaginário está apontando, continua apontando para a mesma direção. E agora, então, a situação se inverteu. Quem está aqui no hemisfério sul vai estar recebendo, então, os raios solares mais diretamente. Quem está aqui no hemisfério norte já não vai estar recebendo, né, uma quantidade de energia tão grande como quem está aqui no hemisfério sul. E tem as duas posições, que são as posições de primavera e outono, que são essas posições aqui, onde os dois hemisférios estão sendo igualmente iluminados. Então, nessa posição aqui, quem está no hemisfério norte, recebendo o Sol mais diretamente, está no verão. Quem está no hemisfério sul, nessa posição aqui, está no inverno. 6 meses depois, aproximadamente, a situação se inverte, é verão para o hemisfério sul e inverno para o hemisfério norte. Então, aqui a gente pode ver como essa iluminação varia, né? Aqui o verão no hemisfério norte, os raios incidindo bem mais diretamente aqui no hemisfério norte, e aqui nessa posição, por conta da inclinação da Terra, o Sol incidindo mais aqui no hemisfério sul, mais diretamente aqui no hemisfério sul. A gente pode acompanhar por um programa que simula a vista da Terra a partir do Sol, como vai mudando essa posição da Terra ao longo das estações. Então, aqui, por exemplo, é uma simulação para quem está vendo a partir do Sol, né, imaginariamente, no dia 20 de março. Dia 20 de março, a gente está no equinócio, então a gente está tendo os dois hemisférios igualmente iluminados. Já no dia 20 de junho, que é o solstício de inverno para a gente aqui no Rio de Janeiro, reparem, olha aqui como estava a América do Sul aqui e a América do Sul nessa posição aqui no dia 20 de janeiro. Né? Os raios já não estão incidindo mais tão diretamente aqui no Brasil. Então, aqui é o nosso inverno. No dia 22 de setembro, voltamos à posição dos equinócios, né, do equinócio de setembro, quando então os dois hemisférios estão igualmente iluminados. E no dia 21 de dezembro, que é o nosso verão aqui no hemisfério sul, olha como o Sol está incidindo bem diretamente aqui em cima do Brasil. Então, a gente consegue perceber por essa simulação por que acontecem essas mudanças, né, relativas a estações do ano. Isso aqui é uma foto real, não é uma simulação, é uma foto de um satélite
que está entre a Terra e o Sol, e foi tirada no dia 12, né, desse mês recente. Repare como a gente está vendo, né, o Brasil aqui, a América do Sul, né, já bem mais para baixo, né, e a gente está se aproximando do nosso inverno. O ciclo anual também pode ser entendido sob a perspectiva de quem está na Terra. Então, a gente vai fazer um exercício agora, que é um exercício teórico, né, de um observador na Terra observando o Sol em torno dela. Bom, como eu falei, a Terra tem esse eixo imaginário de rotação, né, que fura a esfera celeste, que é essa esfera imaginária. Para efeitos de astronomia de posição, a gente usa essa esfera imaginária chamada esfera celeste, e ele vai furar a esfera celeste em 2 pontos. Esses pontos são o norte, polo norte celeste, e o polo sul celeste. Além disso, se a gente imagina o equador da Terra prolongando esse plano do equador, ele vai cortar a esfera celeste no que a gente chama de equador celeste. E ainda tem esse outro círculo aqui que a gente chama de eclíptica. O que é eclíptica? Eclíptica é o plano da órbita da Terra. Quando você expande ele para o espaço, ele vai cortar a esfera celeste nesse círculo aqui que a gente chama de eclíptica. Então, o equador celeste é o equador terrestre, né, expandido, cortando a esfera celeste, e a eclíptica é o plano da órbita da Terra, expandido, cortando a esfera celeste, nesse círculo vermelhinho aqui. Como a Terra tem essa inclinação com relação ao plano da sua órbita, esses 2 círculos também vão estar inclinados, né? 23 graus e meio aproximadamente. Então, vai ter época do ano que o Sol vai estar passando exatamente na interseção entre esses 2 círculos, que são o equador celeste e a eclíptica. Nesse ponto e nesse ponto aqui, que são chamados equinócios. E vão ter 2 pontos no ano também que o Sol vai estar no seu máximo afastamento aqui do equador celeste, que a gente vai chamar de solstícios. Tanto solstício de inverno como solstício de verão. Aqui a gente está vendo uma representação da esfera celeste para um observador no hemisfério norte, né? Então, no solstício de verão, para o hemisfério norte, o Sol vai estar aqui acima do equador celeste. E no solstício de inverno, o Sol vai estar ao sul do equador celeste. Como que a gente vai perceber isso, esse movimento do Sol, então, olhando para a natureza? Nós vamos perceber que o Sol vai nascer a cada dia num lugar um pouquinho diferente do lugar que ele nasceu no dia anterior. Ele vai se deslocando, né, ao longo do ano no horizonte. Então, no dia do equinócio, ele vai nascer no ponto cardial leste. Exatamente. Depois ele vai nascendo cada vez mais para cá, até que ele vai chegar no seu ponto de máximo afastamento, que a gente chama de solstício. Depois vai nascendo cada vez mais para cá, vai passar novamente pelo equinócio, vai continuar nascendo cada vez mais para cá, até novamente chegar ao seu ponto de máximo afastamento, nesse caso aqui é o solstício de verão, e vai retornar a nascer cada vez mais para cá. Esse movimento do Sol ao longo do horizonte vai dar um método para a elaboração de um calendário baseado no ciclo solar. Então, aqui a gente tem, né, esses pontos de extremo, né, os pontos do equinócio e os pontos de extremo aqui, que são os pontos do solstício.
Então, 2 vezes por ano, o Sol vai nascer exatamente no ponto leste, se pôr exatamente no ponto oeste. Nos outros dias, ele vai nascer um pouquinho a norte, um pouquinho ao sul desses pontos. Aqui no Rio de Janeiro, a gente percebe bastante essa variação. Aqui é uma foto que foi tirada na praia de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. E vocês podem perceber, olha, essa foto aqui foi tirada bem próxima do solstício de junho. Então, o sol está nascendo aqui à esquerda do Pão de Açúcar. Aqui está o Pão de Açúcar, tem umas nuvenzinhas ali, mas aqui está o Pão de Açúcar. O sol, então, está nascendo aqui. Já em dezembro, em 2 de dezembro, a gente já vai ver o sol nascendo aqui, ó, do outro lado, né? Porque aqui já é o próximo ao solstício de verão da gente. Então, o sol está mais a sul. No solstício de inverno, o sol está mais a norte. Então, dá para perceber que é uma variação bastante grande desses 2 pontos de extremo em que o sol nasce. Esses pontos de extremo, eles foram utilizados, por exemplo, para a construção de cidades orientadas, de monumentos orientados. Aqui é um exemplo de um calendário de horizonte que é muito utilizado por diversos povos. Geralmente eles utilizam as cadeias de montanhas no horizonte para marcar os pontos importantes. Então, aqui, por exemplo, que é para uma cultura da América do Norte, né, de onde hoje fica os Estados Unidos, foi um calendário desenhado por um antropólogo em 1890. Então, ele percebeu que esse valezinho aqui marcava um momento em que as festividades do solstício de inverno começavam. Geralmente são festividades de solstício de inverno, é a época mais difícil do ano, o inverno lá é muito rigoroso. Então, você tem que se preparar para esse inverno no hemisfério norte, porque ele é bastante rigoroso. Então, você tem que juntar alimentos, juntar grãos. Então, vários povos do hemisfério norte fazem, então, seus rituais de solstício de inverno, que é em dezembro. Então, no dia 10 de dezembro, eles começavam a se preparar para fazer os seus rituais, que culminavam no dia do solstício, que é, então, aqui, o dia 21 de dezembro. Tem anos que caem no dia 21, algumas vezes caem no dia 22, varia um pouquinho, mas geralmente nessa época. Outra questão interessante é perceber esse deslocamento diário do Sol pelo céu ao longo do ano. Então, vai ter, no dia do equinócio, ele vai nascer exatamente no ponto leste, vai caminhando pelo céu, se pondo no ponto oeste. Isso aqui é para um observador no hemisfério norte. Notem o polo elevado aqui, o polo é o polo norte celeste. Nesse dia, então, do equinócio, em março e em setembro, né, a trajetória do Sol vai ser essa daqui. O Sol, então, vai começar a nascer cada dia mais para cá, cada dia mais para cá, até chegar em seu ponto de máximo afastamento, que vai ser, então, o solstício de junho, né? Considerando que aqui foi o equinócio de março, né? Ele vai se deslocando cada vez mais para cá, nascendo no solstício de junho, nesse ponto aqui. Solstício de junho é verão para quem está no hemisfério norte. Então, note a trajetória do Sol. O Sol passa aqui, ó, bem no alto do céu, né? O solstício de verão é o dia, maior dia e a menor noite. O maior período iluminado. O Sol, então, vai nascer cada vez mais para cá. Vamos passar novamente pelo ponto leste aqui, e aí a gente vai passar, então, pelo equinócio de setembro, e aí depois vamos cada vez mais para cá, até que o Sol vai nascer aqui, em seu máximo afastamento para o sul, que é o dia do solstício de dezembro. Notem que a trajetória do Sol aqui, ó, bem mais curta
né, do que a trajetória que ele faz aqui no equinócio e do que a trajetória que ele fez aqui no solstício de verão. Então, aqui a gente vai ter dias curtos e noites longas. Um outro período que é relevante também é esse dia aqui, da passagem zenital do Sol, que eu vou comentar mais à frente, que é o dia em que o Sol passa exatamente a pino, né, acima da cabeça do observador. Nos trópicos, isso acontece 2 vezes por ano. Tá? Quem está exatamente em cima do trópico, aí vai ter 1 vez por ano essa passagem zenital. Mas quem está aqui entre os 2 trópicos, como nós aqui no Rio de Janeiro, a gente vai ter essa passagem zenital 2 vezes por ano, né? Vai ser em dezembro e em janeiro aqui para o Rio de Janeiro. Um modo que as diversas culturas utilizou para perceber essas variações na altura do Sol foi utilizando um gnomo. Um gnomo nada mais é do que uma vara, né, fincada no chão, na vertical. Você pode usar, por exemplo, um fio de prumo, né, para ajudar a colocar essa vara bem na vertical. E aí perceber essas variações na altura do Sol, né, ao longo do ano. Nesse dia aqui, por exemplo, que é o solstício de verão, o Sol vai passar aqui bem alto, né? E nesse dia aqui, que é o solstício de inverno, o Sol vai passar aqui mais baixo, para quem está no hemisfério norte. E isso vai, então, causar também uma variação de temperatura e também a duração das horas do dia claro e de escuro vai mudar durante o ano. E aqui, exatamente na bissetriz, né, vai ser o dia do equinócio. Então, algumas culturas usavam gnomos, egípcios, por exemplo, usavam gnomos também para traçar essa trajetória do Sol ao longo do ano, marcar essa trajetória do Sol ao longo do ano. Dependendo da sua latitude, você vai ter essas trajetórias, vai enxergar essas trajetórias de maneira diferente. Então, por exemplo, a gente estava vendo aqui para um observador do hemisfério norte, né, com essas trajetórias inclinadas do Sol. Né? Para um observador que, por sua vez, está no Equador, exatamente sobre a linha do Equador, como é que ele vai enxergar essas trajetórias? Ele vai enxergar essas trajetórias bem na vertical, né? O Sol vai nascer, caminhar pelo céu, se pôr aqui do outro lado, bem na vertical. Quanto mais ao norte, né, ou ao sul você estiver, você vai ver essas trajetórias mais inclinadas. Então, aqui, por exemplo, você vai ter um observador para 40 graus norte. Repare que está bastante inclinada essas trajetórias aqui. Aqui, por exemplo, um observador a 13 graus sul, né, que é, acho que a latitude de aproximadamente ali de Cusco, no Peru. Então, você vai ver trajetórias inclinadas, mas não tão inclinadas quanto essas trajetórias aqui para um observador que está numa latitude mais alta. E aqui é uma latitude parecida com a gente aqui no Rio de Janeiro, só que para o hemisfério norte. Então, a gente percebe uma variação também nesses pontos de extremo de acordo com a latitude do observador. Então, se você está em Teotihuacan, por exemplo, no México, 20 graus norte, você vai ver essa amplitude aqui entre os pontos de extremo, né, dos solstícios. Se você já está numa latitude mais alta, Stonehenge, 51 graus norte, aí você já vai ver, então, uma amplitude bem maior do que quem está a 20 graus norte. Então, essa amplitude vai variar de acordo com quem está observando, de acordo com a latitude de quem está observando. Algumas técnicas foram empregadas para marcar estes pontos no horizonte. Então, por exemplo, a gente tem essa técnica aqui, que era uma técnica utilizada na Mesoamérica, que se chama varas cruzadas. Eram 2 pares de varas cruzadas, que eram usados como alça e mira, e você ia marcando as posições relevantes
do Sol no horizonte. Alguns códices trazem esses glifos, né, com o astrônomo observando aqui entre essas duas varas cruzadas, ou o astrônomo ou um olhinho, né, observando aqui através dessas varas cruzadas. Outra data relevante, como eu já tinha dito, passagem zenital do Sol, quando o Sol então passa exatamente no zênite, né, essa trajetória aqui mais alta, né, exatamente em cima da cabeça do observador. Alguns povos parece que marcavam bem essa data, né? Como, por exemplo, alguns sítios na Mesoamérica. Né? A Mesoamérica é essa região que engloba ali onde hoje é o México, Honduras, Belize, Guatemala, onde viviam várias culturas, como os maias, os mexicas. Então, alguns monumentos, por exemplo, algumas pirâmides tinham algum um buraco, né, onde era possível se observar o céu nesse dia da passagem zenital, né? E aí os raios do sol entravam por esse tubo, né, e se projetavam lá no fundo. Então aqui tem algumas fotos, né, de alguns desses lugares onde possivelmente era um lugar para se marcar essa passagem zenital do Sol, que estava ligado com o calendário da agricultura. Bom, o que mais que era observado pelos povos antigos e é observado até hoje por várias culturas? Que outros astros, né, são observados? Os planetas, que são visíveis a olho nu, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Estrelas muito brilhantes, asterismos. Asterismos são grupos de estrelas que são bem fáceis de se reconhecer no céu, ou podem também ser algumas manchas da Via Láctea, que eu vou explicar para vocês na próxima aula. E cometas e supernovas também eram observados. Os planetas são os chamados astros errantes. Eles se movem entre as estrelas. Por que isso acontece? Bom, os planetas estão girando aqui em torno do Sol, em sua órbita aqui em torno do Sol. Se você pega, por exemplo, a Terra, observando um planeta exterior, pode ser Marte, por exemplo, quando a Terra está nessa posição, Marte vai estar contra este fundo de estrelas aqui. A Terra caminha um pouquinho, Marte caminha um pouquinho, e aí você vai ver Marte, então, contra um outro fundo de estrelas. A Terra, então, se movimentou mais um pouco em sua órbita, você vai ver Marte mais aqui na frente. Então, você vai ver o planeta se movimentando aqui entre as estrelas. E esse fenômeno, é claro, foi observado por muitas culturas. Então, isso acontece, né, para todos os planetas, Júpiter, Marte, você vai vendo eles se deslocando aqui ao longo da eclíptica. As órbitas dos planetas, né, são bem parecidas com o plano da órbita dos planetas, é bem parecido com o plano da órbita da Terra. Então, você tem eles, né, todos aqui próximos, então, a essa linha, né, que é a eclíptica, que é a plano da órbita da Terra, que também define o que a gente chama de zodíaco, né? Essas constelações que estão aqui, né, que são cortadas pela eclíptica, são as chamadas constelações zodiacais. Então a gente vai ver os planetas, o Sol, a Lua, se movimentando aí próximo aqui da eclíptica, né? Nessas constelações que a gente chama de constelações zodiacais. Reparem que a eclíptica está inclinada com relação ao equador celeste, como a gente já tinha visto antes naquela animação. Bom, alguns artefatos, né, demonstram, né, já essa observação do céu, artefatos muito antigos, como essa peça da Mesopotâmia, de 1100, antes da era cristã, onde você já consegue ver algumas constelações zodiacais, né, como o Escorpião e o Leão, são constelações muito antigas, e também representações de Vênus, da Lua e do Sol aqui em cima. Outro fenômeno, para a gente terminar, que também é observado por muitas culturas, é a retrogradação dos planetas. O que seria isso? Como eu
a gente viu antes, os planetas eles vão se movendo, né, no céu aqui entre as estrelas. Mas vai chegar uma hora que ele pode parar, voltar um pouquinho, para novamente, e depois retorna ao seu caminho normal. Por que será que isso acontece? Vamos observar essa animação. A Terra em sua órbita e Marte em sua órbita. A Terra vai chegar um momento que ela vai ultrapassar Marte, né? A Terra que está numa órbita mais interna, está indo mais rápido do que Marte, e chega um momento que ela ultrapassa Marte. Então, a gente estava vendo Marte vir por aqui, né? Ele vai dar uma paradinha, vai voltar e depois retoma seu curso normal. Então, esse é também um fenômeno celeste observado, né, por muitos povos. Se chama retrogradação dos planetas. E dar conta de explicar essa retrogradação não foi fácil, né? Então, a gente tem aí muitos historiadores da ciência hoje que se dedicam a essa história aí de como os homens, né, ao longo da história, foram dando conta de explicar esses fenômenos. Bom, por hoje eu vou terminar por aqui. Eu queria apresentar para vocês alguns desses conceitos astronômicos, fenômenos que são observados a olho nu no céu. E amanhã, então, a gente vai continuar, tá? Com o nosso curso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, comentários, podem deixar aqui nos comentários do vídeo, aqui no YouTube, tá? Fiquem bem, fiquem em casa e até amanhã.